Ai de mim, ai de mim, ai me. Precisa começar provocações com um gemido grego. Provocações, quase 12 anos no ar, caminhando no incerto, como pede Pascal. Não leram Pascal, mas tudo bem, caminhem no incerto, idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Antes, a educação era assunto de professores, de mestres. Depois passou a ser coisa de educadores, de pedagogos, de psicopedagogos, disto mais aquilo. Não resolveu nada. Agora surge a figura sempre bem intencionada do filósofo da educação, achando que vai resolver. E aqui conosco está um deles, um filósofo da educação. Ele escreve para os jornais sobre o que deveria dar certo e o que vai dar errado na educação desse país. Mais que isso, escreve livros, usa televisão e blogs na internet para convencer as pessoas a olharem as coisas como ele. Está aqui para nos provocar. Ele é Paulo Giraldelli Júnior. Paulo Giraldelli Júnior. Quando perguntam por sua profissão, você responde educador, professor, filósofo ou filósofo da educação. Tudo menos educador, certamente filósofo. É uma boa profissão. O que faz um filósofo da educação? O filósofo da educação, certamente eu não sei o que faz, não tenho a mínima ideia o que faz um filósofo da educação. Mas um filósofo, ele deveria fazer exatamente o que você faz, Abujamra. Provocação. O filósofo da educação é um especialista? Deveria ser, e eu acho até que está caminhando para isso, como o próprio filósofo, né, João? Caminhando para uma especialização. A especialização é imoral, não é? A especialização é mais do que imoral, ela talvez seja alguma coisa que mereça, junto com esta prisão que você disse, ela mereça alguma punição, não é? E vem uma punição com a especialização, né? Vem a incapacidade de resolver os problemas, inclusive a incapacidade de formulá-los, né? Talvez com a especialização. Né? Quando eu ouço uma palavra como educação, não sei como é que não se fez um projeto de 30 anos, vem o governo, tira um pedaço daqui, tira um pedaço dali, o que espera dos governos federal, estaduais e municipais sobre educação? O que a gente espera... Olha, na verdade, nossa sociedade não gosta de educação, pelo menos agora. Ela gostou e gostou muito. Nossa classe média, por exemplo, você mais do que eu se lembra do tempo onde só havia uma saída para o jovem de classe média, ou mesmo de classes mais baixas, né? Fazer algum curso, estudar alguma coisa. Né? Mas o Brasil de hoje é um Brasil onde uma boa parte das pessoas descobriu que pode ser gente sem estudo. Ou seja, nós podemos ganhar, sabe, como é que você vai ganhar a vida? Eu vou ganhar a vida com isso, com aquilo. Né? Mas nos anos 50 e nos anos 60 não se podia ganhar a vida sem ter um curso. Hoje, precisa um diploma, mas um curso efetivamente que leve você a melhorar das condições morais e cognitivas. Isso não é verdade mais. O brasileiro está naquela fase onde, não sei se vai passar, não sei se nós vamos voltar a gostar de estudar, a gostar da cultura, mas nós estamos numa fase onde todo mundo acredita que pode ser alguma coisa na vida sem estudo. Talvez com um diploma sim, mas estudo não. Estudo duro, efetivamente não. Numa entrevista ao Portal de Filosofia, você fala mal dos governos e dos intelectuais. Você não é um intelectual? Eu sou um intelectual e, olha, eu falo mal de mim, né? Porque eu me acho acomodado, por mais que eu faça, eu me acho impotente. Por mais que eu queira movimentar as coisas, eu acho que às vezes eu ponho os pés pelas mãos, não consigo fazer o que é certo, porque também não tenho muita paciência para político. Né? Às vezes eu falo, puxa, Paulo, você podia ter ficado mais amigo daquele político, ele gostava de você, aí você podia mexer ali, mexer aqui. Mas a minha paciência acaba logo com o político, né? Porque o político me promete que ele não vai, que ele vai ser ministro a vida toda, que ele vai ser um intelectual a vida toda, mas depois ele vira político mesmo. Ele se candidata a deputado ou prefeito e abandona as coisas que ele mesmo estava encaminhando. Isso me dá uma raiva terrível e eu acabo brigando com a pessoa. Eu tenho vários colegas que dão aula no ensino fundamental, eles contam cada história horripilante.
E daí eu fico pensando, por que que não se muda isso? Onde estão os nossos secretários da educação, os nossos governantes, que só falam e não fazem nada? Dá a impressão de que quem estuda na escola pública finge que aprende e quem ensina finge que ensina. Eu acho que é boa a educação, só que os alunos que não sabem aproveitar. Você sabe que todos querem saber, por exemplo, da filosofia o seguinte: como é que a filosofia vê a questão do aborto, a questão do casamento homossexual? Isso as pessoas querem saber o que a filosofia acha. Querem, e até pouco tempo, como eu estava dizendo para você, quem que falava sobre isso? Quem que podia falar sobre isso? O médico. Né? Por quê? Porque o médico é um cara de branco que ele pode entrar na escola e com o véu, com a vestimenta da ciência, ele pode falar daquilo que outros não podem. Né? E o psicólogo, de vez em quando. Num passado um pouco mais distante, o padre também, né? Ou o pastor. Né? Felizmente, agora todo mundo está podendo falar, até o filósofo pode falar dessas coisas. Né? Até sobre a pedofilia religiosa. E eu tenho falado mesmo, quer dizer, não é possível que a gente comece já que não tem mais comunista, então vamos caçar pedófilo, não é? Quer dizer, então você tem um avô que é pedófilo, o professor que é pedófilo, está todo mundo dentro das casas, por exemplo, no caso da Xuxa, né? Quer dizer, todo mundo, você tem que ficar rodeado, apavorado, porque pode surgir um pedófilo dentro da sua casa, debaixo da mesa da sua casa e devorar todo mundo, né? Não se discute a pedofilia como uma questão psicológica e psiquiátrica. Né? Pedofilia é crime já de início é crime. Né? Pode ser até normal de vez em quando, né? Se a gente pudesse olhar outras culturas, né? Se a gente pudesse olhar outras culturas, não se discute as idades e não se discute o que se faz chamado por pedofilia. Simplesmente se rotula, né? E aí, quem foi acusado, meu Deus do céu, né? Quer dizer, eu tenho amigos que põem fotos no Facebook beijando seus filhos. Aí vem um maldoso, e tem muito, né? Faz uma denúncia. Olha lá, o que é isso, né? Pô, e aí você começa uma nova caça às bruxas, quando, na verdade, o pedófilo pode ser alguém que pode estar altamente precisando de uma ajuda, né? de uma ajuda de especialistas, e quando o cara vai preso, cai na prisão e é trucidado, né? Rapidamente, porque né? É mais ou menos essas coisas que vão me preocupando, porque... Fala do aborto e do casal homossexual. Olha, o casal homossexual é a melhor... Bom, primeiro que não existe homem e mulher para mim, né, Bruno? Quer dizer, homem e mulher são dois pontos, são dois polos, digamos assim, imaginários ou ideais. E nesse espectro entre esses dois polos ideais ou imaginários, você tem posições possíveis, que são ocupadas e são ocupadas contingentemente. Mas ninguém ocupa homem e mulher. Isso é tão verdade, Bruno, que quando vai ter as Olimpíadas, é uma desgraça para você qualificar quem é feminino e quem é masculino. E o critério dito biológico muda a cada ano. Tem ano que você fala, você estava no feminino. Não, agora não dá mais porque mudou aí as questões genéticas, agora mudou o critério de corte. Então isso mostra muito bem que nós sabemos que essas duas posições não existem, e se elas não existem, melhor, porque aí nós vamos saber que o que nós somos. Como Platão dizia, bípedes sem penas que se encontram no mundo. Né? E o aborto? Agora, o aborto é um pouco mais difícil. Por que o aborto é um pouco mais difícil? Porque o aborto tem o problema de nós mesmos, que queremos proteger a infância, não sabemos quando a infância começa. Esse é um longo debate que eu tenho com o meu amigo e mestre, o professor Hélio Bicudo, doutor Hélio Bicudo, porque ele é contra vários tipos de situações abortivas, né? E eu tendo a ser a favor, até por uma questão de geração, né, por conta da liberdade do corpo da mulher, mas os meus argumentos não o convencem. E, às vezes, não me convencem. Né? Por quê? Porque se você protege a infância, se você protege a infância do trabalho, então, até onde vai essa infância? Quando é que começa essa ideia de infância que nós temos que proteger o mais fraco? Eu protejo o meu cachorro, ele é mais fraco, né, diante de agressões. Eu protejo meus filhos, eles são mais fracos diante de agressões. O cachorro, por exemplo, é muito fraco, por quê? Porque ele não sabe que vai ser atacado. Ele é seu amigo, mas ele não sabe que vai ser atacado por alguém cruel. E a criança? Quando ela começa? Então, mas a discussão técnica vai resolver isso.
Não vai, porque essa é uma questão metafísica e sempre será uma questão metafísica. Então, na hora do aborto, vai valer sempre as possibilidades políticas que nós temos de chegar a acordos para isso e para aquilo, historicamente. Não vai ser diferente. Mas pode ser concreto em vez de ser metafísico o problema do aborto, não é? Pode ser concreto para quem está passando por ele. Claro, lógico. Né? Mas, do ponto de vista teórico, ele é um problema não científico. Para que servirá a filosofia hoje na vida das pessoas? Ora, João, eu faço questão de dizer a seguinte coisa, não é? As pessoas levantam filosofando e dormem filosofando. Elas poderiam fazer isso com técnicas melhores, com instrumentos melhores, né? E é só isso que eu tento fazer. Eu tento dizer, olha, você vai fazer essa pergunta assim, essa pergunta tem a ver com uma pegada, ela pode ser melhorada, né? Talvez você consiga não ter respostas, mas fazer mais perguntas se você tiver esse instrumento aí. E aí você dá um Hobbes, dá um Rousseau, dá Do que depende o ensino médio para o estudo da filosofia dar logo certo? A filosofia não pode dar certo, João. Ela tem que dar errado, né? Ela é um lugar do erro. Você tem que chamar o aluno e falar assim para ele, olha, aqui é o lugar onde você vai ter mais nota quanto mais você errar, quanto mais você experimentar, quanto mais você desobedecer, quanto mais você ousar. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Se você tem coragem de errar, aí ele não erra, ele começa a acertar. Responde tudo certo. Aí você reprova o cara, né? Porque não pode dar certo um negócio desse. Filosofia tem que ser isso que você faz aqui, tem que provocar. E tem que ser provocado. Se for uma coisa para chegar e você falar, olha, você respondeu o que o Platão disse, tá? 10. Puxa vida, que desgraça, não? Que coisa chata. O que é o ciúme entre os filósofos? O ciúme entre os filósofos é o maior ciúme que pode existir na face da Terra. Nenhum Deus tem ciúme do outro Deus, como os filósofos têm ciúmes do outro filósofo. Porque é uma carreira duríssima. É uma carreira duríssima. As pessoas se esforçam muito num país onde não se tem a tradição de leitura. Então, alguém que se dispõe a ler, chega num determinado momento e diz a seguinte coisa, pô, eu li, eu tive vivência, eu estudei, eu conversei, eu não fui só um filósofo de gabinete, eu me envolvi politicamente. Puxa vida, mas isso não representa nada nessa sociedade. Então o filósofo se ressente numa sociedade como a nossa. E aí ele começa a ficar com ciúme daquele outro que recebeu um grãozinho assim mais de atenção do que ele, né? E isso é a perdição nossa, de todos nós intelectuais. Se não der atenção à filosofia, se perde uma visão crítica da vida e do mundo. Olha, eu não sou um filósofo que adota a posição crítica, né? Eu acho que a filosofia crítica tem uma pegada, né? Tecnicamente ela vem do Kant, ela é uma pegada onde você procura ver os limites da razão, ou os limites de alguma coisa. Quando você estuda limites para ver os seus condicionantes, isso é filosofia crítica. Eu tenho uma certa reserva com essa posição. Não pode ter filosofia sem limite? Então, exatamente. O Kant botou isso, né? Você vê lá o Marx, né? Crítica da economia política. Né? Quer dizer, até onde pode ir esta economia política que está aí? Né? Então, eu vejo isso como uma forma de fazer filosofia, mas não a filosofia. Tá. Paulo Giraldelli Júnior, filósofo da educação, apaixonado por tecnologia. Você acredita no ensino à distância? O problema do ensino à distância no Brasil é que até agora nenhum ministro, nenhum professor, nem na minha universidade, ninguém consegue responder para mim uma pergunta básica. Qual a distância do ensino à distância? Eles não sabem. Não sabem. Nem com a televisão? Eles não sabem qual a distância do ensino à distância. Eu posso estar aqui, né, e internetar e fazer um curso à distância, quando na verdade eu já estou aqui, então, portanto, não teria distância nenhuma. Isso não está regulamentado. Então, isso já mostra o caráter um pouco estranho desse negócio de ensino à distância. O grande problema é que a hora que institucionaliza pelo Estado, parece que perde o brilho, parece que perde os caminhos. Comente esta frase de George Bernard Sperber. A internet é, ao mesmo tempo, uma ilha de informação e um oceano de banalidades. Mas então essa frase vale para o quê? Só para a internet? Vale para tudo, né? Outro dia uma pessoa me mandou a seguinte frase, né? Uma frase lá do passado, dos anos... tinha muito nos jornais, na transição do século XIX para o século XX no Brasil. Abre-se uma escola, fecha-se uma cadeia. Isso é uma bobagem enorme. Os países mais escolarizados têm quase metade da população presa.
que Estados Unidos e Rússia, né? Uma escolarização alta. Né? Então, isso é uma bobagem, quer dizer, não é lendo mais, não é... Quer dizer, a banalidade, ela é presente no nosso mundo porque o nosso mundo cultiva o banal em todos os seus setores, né? Tanto é que a minha pegada de filosofia é exatamente isso, né? A minha frase filosófica, onde eu insisto filosofia é a desbanalização do banal. Como você vê a direita moderna e a esquerda moderna em nossa democracia fashion? Eu não consigo ver modernidade na direita, né? Esses meus colegas filósofos que começaram a escrever livros dizendo agora eu sou de direita, eu virei à direita, eu fui à direita, eles nasceram à direita, né? Eles nasceram à direita, sempre foram, e aí eles não são nada diferentes daquilo que sempre foi à direita, que diz que defende a liberdade, né? Mas que na hora H defende a única liberdade que eles conhecem, a liberdade de tirar a igualdade dos outros. Perfeito. Né? Agora, a esquerda é um problema porque ela está repetitiva, está cansativa, fala sempre a mesma coisa, né? E aí também dá razão à direita, porque você ficar escutando sempre a mesma coisa causa no jovem uma certa repulsa. Né? Frase sua. O Brasil avançará quando souber equilibrar republicanos e democratas. A que republicanos e democratas você se referia? Eu sempre imaginei, né, que nós, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, eu não achava que nós seguiríamos um caminho de bipartidarismo. Eu achava que nós iríamos por uma tradição europeia de múltiplos partidos. Escutei uma palestra, eu era garoto, escutei uma palestra do Verfort, do Francisco Verfort, na USP, ele dizendo a seguinte coisa: estou começando a achar que nós não vamos por esse pluripartidarismo e vamos nos encaminhar por uma situação mais americana, mais dual. Você é assediado por muitas alunas? Eu sou o professor, efetivamente, mais assediado pelas alunas que eu já conheci. Né? Algumas querendo me processar, outras querendo chamar a mãe, outras querendo chamar o pai para bater em mim, alguns para... Né, com razão. Muitas vezes com razão e muitas vezes com uma razão que não é a razão deles. É posta na cabeça deles. Paulo Giraldelli Júnior, casado pela terceira vez com uma aluna décadas mais nova, você se sente invejado pela comunidade acadêmica? Não, a Franciele não foi minha aluna, né? A Franciele fez filosofia, mas não foi minha aluna. Talvez possa ser ainda. Não, agora sim, agora talvez vá ser minha aluna. Eu acho o seguinte, eu acho que há certos ataques que vêm contra mim que são evidentemente contra a união entre pessoas de diferentes idades. Né? Isso aí eu já mapeei. Você chora? Choro, lógico que choro. Choro por tudo. Choro. Eu abro qualquer jornal e se eu vejo um animal sendo agredido, eu já começo a chorar. Né? Você chora diante da beleza? Choro muito diante da beleza. Choro também diante daquilo que é tomado como beleza, mas é muito feio. Guerra é muito feio, criança passando fome é muito feio. Isso aí me dá uma coisa... Eu vim agora de uma situação super deprimente, porque eu vim pela Marginal e passei em frente a um presídio e vi ali o que é a desgraça. As pessoas... Ontem à noite eu fui buscar a Fran na rodoviária, tinha todas as pessoas dormindo no chão ali para esperar o dia de amanhã para poder entrar no presídio. Não é? E isso agora, te surpreende? Isso me surpreende todos os dias que eu passo ali. E eu fico amargurado. O filósofo não pode se surpreender nunca com nada. Não, o filósofo é exatamente o contrário. É aquele que fica provocando e, no fundo, quando ele volta para casa, ele descobre que ele é o mais provocado. Como é que você gostaria de morrer? Eu não gostaria de morrer e nem penso em morrer e acho que não vou morrer, Abujamra. Por que eu morreria? Né? Eu sou uma pessoa saudável, não vou morrer, não. Está pensando no Niemeyer? Não, mas o Niemeyer tem um problema. Né? Vai morrer com 130 anos. Deram uma tartaruga para ele e falou, não quero não. Porque eu vou me apegar a esse bichinho, depois o bichinho morre, né? E eu acho que eu penso por aí. Me diga uma coisa, você mente? Eu minto. Eu não minto muito, mas eu minto. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? João, você fez as perguntas melhores do mundo. Nunca me senti tão bem respondendo perguntas. E eu gostei tanto de vir aqui. Né? Não precisa. Aqui não é Hebe nem Jô, não fala nada
dessas coisas de agradecimento. Você achou que eu esqueci alguma pergunta para você? Não achei que você esqueceu. Eu gostei do roteiro que você Pronto, pegou. tudo bem. Gostei demais do roteiro que você Então, pegou. vou fazer a última pergunta. Paulo, o que é a vida? Olha, às vezes eu fico me perguntando, né? Esse negócio aqui, para uns, é sempre cheio de benesses. E para outros, a vida é uma morte, uma desgraça, uma coisa que todo dia só acontece coisa ruim, né? E aí eu me ponho, e aí é que vem, né? A filosofia tem esse veio religioso, né? Eu me ponho na condição de que eu preciso fazer alguma coisa com filosofia que diminua esse sofrimento daqueles que não têm essas benesses na vida, que para uns, sabe-se lá por quê, né? Ou sabe-se lá por quê? Não tem porquê, né? Ninguém é merecedor de mais ou menos, né? As coisas vão acontecendo, né? Mas a gente que pôde chegar na universidade, que pôde ter um estudo, que nasceu de classe média, pô, será que a gente não consegue melhorar um pouco o país da gente, a terra da gente, para que aqueles que têm a vida um pouco mais sofrida não melhorem? Paulo, o que é a vida? A vida é isso. É Então, dá um exatamente abraço. isso. Dá um abraço, que a única coisa falsa do programa é o abraço. É um abraço. E aí eles fotografam e você não sairá nunca no jornal, a não ser quando você morra ou eu morra. Atualmente, procura-se divulgar o conhecimento por toda parte. Quem sabe se daqui a poucos séculos não haverá universidades destinadas a restabelecer a antiga ignorância.